Retomamos nossa programação dessa tarde, convidando o palestrante Elcio Bento, analista sênior das Safras e Mercados, para dar prosseguimento ao seminário com a palestra Trigo, Tendências para Mercado 2019-2020. Elcio é graduado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em agronegócio, fazendo parte dos consultores do Grupo Safras. Com a palavra. Bom, mais uma vez, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, comemorando com vocês essa data especial, conhecendo um pouquinho mais da história de vocês. E conheço a Ricone há pouco tempo, pelo contato com a Márcia lá em Foz do Iguaçu, mas já deu para perceber que vocês têm uma qualidade de fazer a gente se sentir de casa já no primeiro contato. É assim que eu me sinto nessa primeira vez aqui. Gostaria de agradecer a todo o time que me recepcionou aqui pela simpatia. E, bom, o objetivo dessa minha vinda aqui é falar sobre a nossa matéria-prima do nosso ganha-pão, de redundância total, para falar do nosso ouro branco, o trigo. E a apresentação que eu trago para vocês aqui, ela é estimada para mais ou menos 1 hora, se a gente for um pouquinho mais, até 6h30, 6h40 no máximo, mas mais que isso a gente não vai demorar. E eu dividi essa apresentação basicamente em 4 partes. A gente vai começar falando um pouco da história não, mas das características do abastecimento de trigo no Brasil e a dinâmica de formação de preços. E vai ver que essa dinâmica de formação de preço ela depende muito do mercado internacional. Por isso a gente vai fazer uma viagem longa, vai para a China, vai para a Índia, vai para a Rússia, vai caminhar por todos esses principais players que produzem trigo no mundo, para ver como que está o abastecimento. É um momento muito oportuno para a gente falar agora, porque a colheita do hemisfério norte, onde tem 90% da produção, basicamente, de trigo, está começando agora, da safra de inverno no hemisfério norte. E o USDA, que é o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, divulgou o seu primeiro relatório, então a gente já tem os números para começar a pensar em qual vai ser o comportamento dos preços nesta próxima temporada no âmbito global e também aqui no Brasil. A gente está com a colheita, ou melhor, com o plantio se encaminhando e a partir de agosto a gente tem o início do ano comercial brasileiro 2019-2020. Então, a gente vai para o mercado internacional, faz essa análise vindo de fora para dentro, passa pelo Mercosul. É imprescindível olhar bem para esses caras aqui do Mercosul, que são os caras que efetivamente colocam trigo aqui no Brasil. A gente tem uma dependência de mais da metade de todo que a gente consome no Brasil vindo de fora. Por isso, a gente dá uma atenção especial para esse país. Hoje, o nosso presidente esteve na Argentina e trabalhando basicamente em cima de uma possibilidade de abertura comercial para o mercado europeu, um acordo econômico entre os dois blocos econômicos, mas a gente tem uma dependência muito grande da importação desse país. Por isso a gente dá uma atenção ali, e aí no final a gente vê a nossa produção, o que a gente pensa para a nossa produção, e faz um apanhado sobre quais são as tendências de preço. Esse é o caminho que eu convido para vocês a partir de agora. Iniciando, eu gosto sempre de colocar esse gráfico, que ele mostra aqui em 67, a gente teve uma instituição do bloco, ou do Decreto-Lei número 210, que basicamente monopolizou a produção de trigo com a intenção de buscar a autossuficiência. A gente viu que teve uma elevação da produção. Ao final da década de 80, a gente produziu um bom volume, quase que atingiu essa autossuficiência, mas nunca chegou a ser autossuficiente. A gente vê 2 linhas aqui, a vermelha é o volume de importação, o azul é o quanto que a gente produz em milhões de toneladas, e esse, quando está abaixo de 0 aqui, quer dizer que teve déficit, produziu menos que importou. Os momentos que está acima, quer dizer que exportou mais que importou. Nesse primeiro momento, então, de controle do Estado sobre o mercado, a gente teve uma tendência de recuperação. Só que em 1990, a economia global já estava se globalizando, e o nosso presidente Fernando Collor de Mello também começou a abrir a nossa economia, e no caso do trigo, teve o final do Decreto-Lei número 210. O primeiro impacto do final desse Decreto-Lei, dessa monopolização da produção de trigo nas mãos do governo, foi uma queda acentuada da sua produção. Junto com esse final, com essa abertura do mercado, a gente teve, em 92, através do Tratado de Assunção, a criação do Mercosul, e em 94, o Plano Real, que valorizou a nossa moeda. Então, imagine um mercado nacional que estava totalmente protegido, de repente, abre esse mercado, reduz as tarifas externas de importação,
traz trigo barato de fora. O que aconteceu com a nossa produção foi exatamente uma queda acentuada. Só vai começar a recuperar basicamente a partir de 99. E o marco por trás disso é que em 99, no segundo mandato da FHC, teve a mudança do regime cambial de fixo para flutuação, que é o que a gente tem até hoje. Então começou a desvalorizar o câmbio, fica mais caro importar, aí vem trigo de fora, mais caro, possibilita quem planta internamente produzir mais. E aí, a partir de 2007 e 2008, a Argentina instituiu uma política de controle das exportações e desestimulou a produção na Argentina. Teve aumento de produção no Paraguai, o Brasil também ganhou um pouco de produção. Esse aumento de produção no Brasil, inclusive, reflete sobre a moagem no Brasil, fazendo com que o Paraná passasse, ou passe a ser, até agora ainda é, o maior estado em quantidade ou volume de beneficiamento de trigo de moagem. A maior concentração de moinhos em volumes em tonelagem é no Paraná, ultrapassando São Paulo, nesse momento em que a Argentina não estava trazendo mais ou com trigo suficiente para atender nossa demanda. Isso acontece, isso vai até recentemente, quando houve a mudança novamente na Argentina, no governo argentino, e o trigo, através de uma nova política, dá um boom de produção. A Argentina novamente está produzindo muito trigo, e esse é o cenário que a gente tem e que chega até agora. Bom, a gente viu que, historicamente, o Brasil nunca, ou raras vezes, nunca conseguiu autossuficiência, sempre importou e normalmente importa mais do que exporta. E por que essa dificuldade de produzir? A principal dificuldade, o principal fator que existe, na verdade, é uma diferença gritante no custo de produção, numa referência de produção de trigo no Brasil, com o nosso vizinho e grande fornecedor. Enquanto para produzir uma tonelada de trigo no Rio Grande do Sul gasta-se em torno de $250, na Argentina se produz essa mesma tonelada por menos de $150 por tonelada. Então imagine vocês concorrendo com um produto que o custo de produção é menor ou abaixo da metade do seu. É quase praticamente impossível. Então por que se produz trigo ainda no Rio Grande do Sul? Se a gente comparar o preço aqui, a rentabilidade hoje na Argentina seria de 70%, nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, 16%, e o preço do Rio Grande do Sul, que hoje é um preço bom em reais, ainda seria 22% abaixo do custo de produção. Então, por que o gaúcho seria tão teimoso assim de plantar trigo? Basicamente, porque quando cobre o custo operacional daquela lavoura, o restante é custo fixo, ainda tem uma rentabilidade de 16%, como é uma cultura que se planta juntamente com a soja, em função dos benefícios agronômicos que ele traz, ainda se planta trigo no inverno no Rio Grande do Sul. E tem potencial de produção também, o maior potencial de produção de trigo no Brasil, onde estudos agronômicos dizem que se buscaria ou chegaria até a autossuficiência, seria exatamente aqui, na região de Minas Gerais, no Cerrado, basicamente, como um todo, seria onde poderia se produzir trigo. Mas o que trava é exatamente, será que é viável a produção desse trigo na região, em termos de custo de produção? Se agronomicamente é viável, economicamente ainda não é viável. E a gente tem essa grande dependência de importação. É tão grande que, se a gente fizer uma comparação do que se produz nos estados e o que a população daquele estado consome, apenas 2 estados no Brasil têm superávit, ou seja, produzem mais do que consomem. São eles o estado do Paraná e o estado do Rio Grande do Sul. Todos os demais, senhores vão ver, são deficitários. E aqui, no caso de Minas Gerais, o déficit do que se produz no estado e o que se consome, o que os mineiros consomem de trigo, é de 781 mil toneladas. Se for ver aqui por região, a única região é a região sul. O sudeste, o maior déficit exatamente no São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, é de 4 milhões de toneladas. O déficit do que se produz e o que se consome. Outra conta interessante de se ver é o déficit entre o que se processa, ou seja, o que as indústrias beneficiam naquele estado, e o que a população daquele estado consome. Dessa vez, a gente tem apenas 5 estados que são superavitários, são os 3 da região sul, onde os moinhos da região processam mais trigo do que aquela população consome, sobra trigo para vender para outros estados. Os 3 estados do sul, além do Ceará e Sergipe, quase igual ali, mas com algum superávit. O restante, todos os demais estados, eles são deficitários. Inclusive, Minas Gerais é o segundo maior déficit, perdendo só para São Paulo. São Paulo 629, Minas Gerais 592. O restante vem como farinha já
para dentro do Estado. Então a gente vê que existe uma grande dependência de compras por esses estados. Quando a gente fala lá do Decreto-Lei número 210, e agora mudando um pouco do foco, agora a gente estava falando de abastecimento, agora a gente vem para a formação de preços. Até 1990, independente do que acontecesse no mercado internacional, os nossos preços estavam lá acima. Vejam que a gente tem aqui os preços em dólares no Brasil e os preços em dólar na Bolsa de Chicago. A gente vê claramente que no Brasil eram bem mais altos e que tinham comportamentos diferenciados do que acontecia dentro do mercado internacional. A partir de 1990, isso muda. O nosso preço ele passa a ser colado, ser muito próximo ao preço internacional. Tanto é que se a gente faz uma conta de correlação, antes de 1990, essa correlação era de 0,08 e agora é de 0,90. O que é correlação? É um índice que vai de 0 a 1. Então 0,90 é uma correlação muito forte. Quer dizer que uma elevação nos preços internacionais, via de regra, vai resultar numa elevação dos preços aqui no Brasil. Aqui a gente está considerando preços em dólares para tirar o efeito do dólar ou do câmbio, é claro. Mas hoje, então, a partir de 1990, com a globalização do mercado, a gente tem um mercado brasileiro muito dependente do que acontece no mercado internacional. E, para quem já viu a apresentação lá em Foz, eu gosto sempre de usar esse diagramazinho aqui para a gente entender a dinâmica de formação de preços. O que acontece no mundo como um todo, em termos de produção e consumo, vai refletir nas bolsas norte-americanas, e essas bolsas norte-americanas, como um espelho, jogam esse reflexo para todos os países. Uma eventual quebra de produção derruba os preços, ou melhor, eleva os preços nas bolsas norte-americanas, e o restante do mundo também vai elevar esses preços, porque são todos competidores no mercado internacional do mercado globalizado. Então, o que acontece lá no mundo vai refletir nas bolsas norte-americanas, que reflete em todas as demais regiões, inclusive no Mercosul. O Mercosul, que é o nosso grande fornecedor, mais da metade da nossa produção do nosso consumo vem dessa região, e o que acontece no Mercosul, dado uma taxa de câmbio, vai chegar aqui no Brasil. E aí, indo para aquela historiazinha, então a formação de preço no Brasil é como se nós brasileiros, dentro dessa dinâmica de formação de preços, a gente é um passageiro. É um passageiro de um trem argentino que anda nos trilhos das bolsas norte-americanas, que depende do relevo do mercado mundial. Essa é a forma da gente entender dessa dinâmica dos preços sendo formado de fora para dentro. E claro, quando o preço cai demais ou sobe demais, aí a gente tem a intervenção governamental, que pode ser comprando e pode ser vendendo-se. Se o preço vem abaixo do preço mínimo, ou o governo entra na ponta da compra. Ou hoje não compra para estoques, que é caro comprar para estoques, mas utiliza mecanismos que possibilitam o escoamento das regiões produtoras para regiões onde se tem necessidade de abastecimento. Normalmente o PEP e o PEPRO, que são mecanismos que retiram trigo da região produtora, vai colocar no Norte e Nordeste ou no mercado internacional. Via de regra no mercado internacional. E quando que o nosso bolsonarinho consegue intervir também na ponta da venda? Se o Brasil não compra governo para os seus estoques, ele também não tem trigo nos seus estoques. Como que se faz essa intervenção? Basicamente por um mecanismo, que é a redução de duas taxas. A tarifa externa comum, que pode ser retirada de países de fora do Mercosul, e o adicional da Marinha Mercante, que é uma taxa de 25% que tem sobre o frete. Então essa é uma forma de baratear a entrada de trigo que vem de fora do Mercosul, que só tem loja quando não tem produção aqui dentro do Rio Grande do Sul. Recentemente, teve um desses acordos que o governo brasileiro tem feito com governos estrangeiros. Nos Estados Unidos tem uma promessa de que o Brasil vai isentar de TEC e de adicional de Marinha Mercante o ingresso de 750 mil toneladas por ano de trigo norte-americano. Essa era uma promessa que tinha sido feita mais atrás, quando a Argentina não estava produzindo o suficiente, e que agora, com essa nova política do nosso novo comando de governo, tem uma aproximação com os Estados Unidos, e parece que dessa vez vão tentar efetivar essa liberação de compra dos Estados Unidos com isenção de TEC. Que não quer dizer que vai efetivamente vir todo esse trigo. A gente vai ver mais adiante como que fica a relação numa situação de isenção de TEC. Não é muito claro ainda quando seria, se seriam alguns meses, se seria os 750, mas existe essa possibilidade, então, do governo brasileiro atuar no mercado pelo lado facilitando a compra de produtos de fora do Mercosul. Esse gráfico, que parece mais um raio-x aqui, a gente traz uma comparação exatamente do nosso trilho ali, dos bolsos norte-americanos,
em vermelho os preços na Argentina e em verde os preços no Brasil, do trigo em dólares por tonelada. E vejam que, via de regra, o que acontece lá fora vai refletir. Preços norte-americanos subindo, eleva a Argentina e o Brasil vai junto. Cai, vem tudo junto. Em alguns momentos, eles descolam, especialmente, tem aqui um período de 2012 a 2014, que descolou bastante. E esse era um período que o Brasil precisou comprar muito trigo no Mercosul. E essa diferença é, basicamente, a tarifa externa comum, essas tarifas que encarecem. Não tinha mais trigo no Brasil, então tinha que ir lá para fora. As indicações de preço ficavam mais altas na Argentina, mas a gente estava comprando esse trigo que no FOB é mais barato, mas que se fosse colocar as taxas também estaria lá em cima. Essa é a situação que acontece. Recentemente essa boca aqui abriu e o mercado agora mostra que vai se ajeitar. Se a gente segue o mercado internacional, também tem um outro fator que está por trás disso, além do mercado internacional. Aqui uma curva de preços em reais por tonelada, e em alguns momentos eu destaquei que nós tivemos elevações de preços significativas no Brasil. E elas ocorrem quando tem elevação dos preços internacionais. Aqui foi a bolha das commodities de 2007 e 2008, elevou os nossos preços aqui, ficaram mais altos. Recentemente, em 2012, 2013, 2013, 2014, também foi puxado por preços internacionais. Mas, além disso, uma variável mais importante é a questão cambial. Percebam, em 2002 e 2003, quando a gente teve a sucessão de FHC para Lula, o dólar foi lá para cima e os preços subiram também. Aqui é a grade do dólar. E nos últimos 4 anos comerciais, os nossos preços são basicamente inflados pela questão cambial. É muito mais câmbio do que, efetivamente, elevação de preços. Em dólares, os preços ainda são baixos, porque os preços internacionais estão mais baixos. Mas os nossos preços reais são elevados basicamente em função da questão cambial. Aqui nós fechamos aquela primeira parte que eu havia falado para vocês. Vamos então dar uma volta no mundo. Como eu tinha falado, cerca de 80% a 90% da produção de trigo global está nesse hemisfério norte. E os outros 8% vai estar aqui no hemisfério sul. Algo que chama atenção, a área plantada com trigo no mundo é de 220 milhões de hectares. É a maior área coberta por uma cultura em todo o mundo, superando milho, arroz. Soja, por exemplo, é de 127 milhões, o trigo é 220. Então vocês vejam o tamanho, quão gigante é a produção desse cereal no mundo. É o que mais se produz. Os maiores produtores são exatamente a China, os países da União Europeia, a Índia, União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Argentina. Estão entre os grandes produtores e fornecedores de trigo no mundo. E nessa safra agora? Como eu havia falado para vocês, a gente está no ano, iniciou agora nesse mês de junho o ano comercial 2019-2020. Vejam que o mundo vai produzir, a estimativa do USDA, 777 milhões de toneladas de trigo, recuperando em relação à quebra do ano passado, de 732, e ainda acima do que nós tivemos em 2017 e 2008. É a maior produção de trigo da história também no mundo. 777 milhões de toneladas, a União Europeia recuperando, 154 milhões, China 132, Índia 100, Rússia 77, também recuperando essa produção, Estados Unidos com a produção dentro da normalidade, e a Austrália, que tinha quebrado a safra no passado, volta a ter uma safra relativamente boa. Basicamente são esses números que o USDA traz. E o primeiro fator que a gente leva para essa nossa análise é que o mundo vem para essa temporada que começa agora com mais trigo. Essa é uma projeção inicial, mês a mês o USDA vai refazendo essas pesquisas, e claro que o clima pode trazer, ou deve até trazer alterações. Mas a primeira coisa que o USDA nos mostra é: teremos um ano com muito trigo no mundo. Vamos seguir com essa informação guardada para depois ir testando ela. Quem tem trigo para vender no mundo? São poucos países que são grandes superavitários. O maior deles é a Rússia, depois a União Europeia, Canadá, Estados Unidos, que há 10 anos mais ou menos era o maior, vem perdendo espaço. Destaque aqui a Argentina, que pela primeira vez nos últimos anos aí vai exportar mais que a Austrália. São os dois países do Mercosul, ou melhor, perdão, do hemisfério sul, que produzem trigo, mais ou menos na mesma época. E a Argentina vem se destacando, vem elevando o seu potencial de produção. Aqui a gente tem, na verdade, uma conta que a gente pega o total produzido no país e o que se consome dentro do país. Não é exportação e importação, mas sim superávit de produção em relação ao consumo. Destaque para a Rússia é o grande fornecedor de trigo do mundo, vem cada vez mais colocando os Estados Unidos, a força dos Estados Unidos no segundo plano, porque vem produzindo muito trigo. E na outra ponta a gente tem os grandes deficitários. O Egito sempre foi
Só em 2006, 2007 que o Brasil conseguiu roubar esse posto de maior importador de trigo no mundo. Normalmente, o Egito é o maior. A Indonésia normalmente não está nesse posto aqui, tem algo mais parecido com Filipinas. Filipinas e Argélia são grandes importadores e o Brasil está aqui com 6,7 milhões de toneladas. Segundo o SDA, o Brasil vai ter um consumo que é inferior à sua, uma produção que é inferior ao seu consumo de 6,7. Somos grandes importadores de trigo. Aqui a característica que eu mostrei, a gente tem 14 países no mundo, perdão, 18 países no mundo, que produzem 708 milhões e consomem 532 e geram um superávit de 176. E 114 países, 114 invertidos nos números aqui, 114 países que produzem ou têm um déficit de produção em relação ao consumo de 154. No total, então, neste ano, o mundo vai produzir 22 milhões, 2 anos de consumo do Brasil a mais do que o seu consumo. Você produz mais que consome, eleva os estoques, pressão sobre os preços. O segundo ponto, então a gente viu que a gente vai produzir mais, ou que o mundo vai produzir mais, vai produzir 46 bilhões, e que esses 46 milhões a mais de produção superam o consumo em 22 milhões de toneladas. Mais um fator que mostra que está sobrando trigo no mundo. E aonde que sobra? Por regiões. Vai ser o primeiro, os países da ex-União Soviética, América do Norte, União Europeia, Oceania, Austrália, basicamente, e América do Sul. Pela primeira vez em 10 anos, a América do Sul é superavitária na produção de trigo. Normalmente, devido ao tamanho das importações brasileiras, Colômbia, Venezuela, Peru são importadores. Normalmente, a gente tem déficit de produção em relação ao consumo na América do Sul. Só que as gigantescas produções argentinas nos últimos anos têm feito com que, pela primeira vez, então em 10 anos, a América do Sul também seja superavitário no abastecimento. E os demais países que ficam em via de regra mais próximos à linha do Equador são deficitários. Maior déficit na América da África do Norte, né? Norte da África, na verdade, norte subsaara, sudeste da Ásia, estão aqui Indonésia e Filipinas. Depois a gente tem os países do Oriente Médio, os países do leste da Ásia, do sul da Ásia e da América Central e Caribe. Esses são, em vermelho, aqueles que precisam comprar trigo no mercado internacional. Esse gráfico, que mais parece uma espinha de peixe, ele traz basicamente no histórico, de 1960 até aqui, 2019, 2020, o histórico de quando o mundo teve superávit de produção em relação ao consumo e quando teve déficit. E basicamente o que acontece em produção agrícola de um modo geral, quando a gente tem anos seguidos de produção superando ao consumo, sobra produto no mundo, os preços caem, desestimula a produção, aí produz menos que consome. Isso faz com que os estoques baixem, os preços sobem e traz os produtores, e isso faz com que a gente tenha essa senoide em torno do zero aí, em momentos de excedente e momentos de déficit. E ainda no caso do trigo, que é muito dependente, sofre muito com o clima, também tem a questão climática, pode ter quebra de safra também. O que chama atenção aqui é que nós tivemos 5 anos seguidos de grandes excedentes de produção em relação ao consumo. Se a gente pegar esse bloco aqui e voltar em todo o histórico, dificilmente a gente vai pegar 5 anos com volumes tão grandes de produção superando ao consumo. Aí 18 e 19 teve uma quedazinha, um déficit pequeno, e 19 e 20 tem esses 22 a mais que a gente viu ali. O resultado de quando se produz anos e anos mais do que consome, é que os estoques se elevam. Olhem os estoques que em 2008 e 2009 eram de 128, foram para 293. No início desses 5 anos de déficit era de 177, foi para 293 milhões de toneladas. Então, o mundo hoje carrega 293 milhões de toneladas em estoques. Numa visão primeira, e ainda seguindo aquela mesma ótica, é muito estoque. Vejam só, em 2014 e 2015, ou seja, em junho de 2014, o mundo tinha 197 milhões em estoques. Com aqueles 5 anos seguidos de produção de oferta e demanda, os estoques saíram daqueles 197 e foram para 275. Sempre lembrando a formação do estoque, estoques iniciais, os estoques finais de um ano são os estoques iniciais do outro, produção, importação vai dar oferta, consumo e exportação dá demanda, oferta menos demanda vão dar os estoques. Foi com essa situação que a gente chegou a essa temporada que iniciou nesse mês de junho. E neste mês de junho, com aquele aumento da produção, de 46, descontando lá os estoques iniciais, dá um aumento de 44 na oferta, um aumento de 26 do consumo, os estoques se elevam em 18 milhões para 39% de relação estoque-consumo. O que é a relação estoque-consumo? Basicamente,
É quanto desse consumo esses estoques atendem. E ela saiu de 28 e foi para 39. Por que esse indicador é importante? Vejam que num gráfico, a gente tem que, normalmente, quando a relação estoque-consumo sobe, os preços caem. Relação estoque-consumo cai, preço sobe. Relação estoque-consumo sobe, preço cai. A gente vê isso ao longo dos anos. Caiu a relação estoque-consumo, subiu o preço. Subiu a relação estoque-consumo, caiu o preço. Recentemente, com a relação estoque-consumo subindo, naqueles anos, 5 anos seguidos, o preço caiu. Quando a relação estoque-consumo caiu, o preço subiu. Então, se a relação estoque-consumo subiu esse ano, vem subindo esse ano, historicamente ou estatisticamente falando, ou até econometricamente falando, a tendência de preços desenhada é de queda. A primeira, mais uma vez, vocês viram que tem 3 fatores aqui, 3 indicadores que a gente viu dizendo que os preços internacionais tendem a cair. Mas vamos teimar um pouquinho mais nessa análise. E aí a gente chega numa análise muito interessante. Vamos falar de uma senhorita chamada China. A China tinha 34% dos estoques globais na temporada 2013-2014. Na atual temporada, ela tem 50% dos estoques. Metade daqueles 293 de estoques está com a China. O restante do mundo fica com a outra metade. O que isso quer dizer? Se a China fosse um grande exportador, ela ia começar a jogar trigo no mundo, porque está com muito estoque. Se ela fosse uma grande compradora, deixaria de comprar. E aí o mercado ia ficar sem comprador. Mas a verdade é que a China não compra e nem vende muito trigo no mundo. Quando tem excedente, eles aumentam estoques, quando tem déficit, eles vão importar, devido à questão de segurança alimentar que é levado muito ao pé da risca naquele país. Mas o reflexo sobre a formação de preços e sobre o abastecimento do mundo é basicamente a gente pensar assim: essa é a relação estoque-consumo da China, está em 144. Essa é do mundo, que está em 39. Se a gente simplesmente pegar e tirar a China dessa análise, a gente tem uma relação estoque-consumo hoje de 22%, abaixo da média, que é de 26%. Se a gente pensar que todo esse volume de trigo que tem na China entra nessa conta e que a China não vai vender e nem comprar esse trigo, é interessante a gente tirar a China dessa análise. E tirando a China dessa análise, o mundo não está com excedente de produção. Então, todos aqueles sinais que a gente vê lá que só com o preço para baixo, quando a gente faz essa análise aqui, eles perdem força. O mundo não está com não está com escassez assim de trigo, mas não está com tanta folga assim. Tanto é que essa quebra que a gente tem, ou com essas incertezas que a gente vem tendo da produção dos Estados Unidos, os Estados Unidos está com atraso da colheita, já está fazendo ou trazendo alguma elevação dos preços no mercado internacional. Aqui só um resumo da Bolsa de Chicago. Quando teve a bolha das commodities, levou o trigo norte-americano de $5 por bushel para mais de $11 por bushel, e quando a crise de 2008 derrubou desses 11 para os mesmos 5 que tinha saído naquele período. Depois, momentos de quebra da safra da Rússia, os principais eventos que levaram a esses movimentos, e aqueles 5 anos seguidos que a gente viu da produção mundial superando o consumo. Agora, o ano passado, a produção foi inferior ao consumo, e agora tem essa incerteza em relação ao clima dos Estados Unidos. Basicamente, em termos internacionais, é isso. Fechamos, então, aquela segunda etapa da nossa caminhada que a gente tinha traçado, tinha colocado para analisar no dia de hoje. E chegamos ao Mercosul. Aqui no Mercosul, vejam os volumes de produção: 10 milhões, 11 milhões, aí teve uma safra boa, mas 13 milhões. E olha os volumes de exportação: 4 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Esse aqui foi um ano que foi o ano da mudança, do último ano do governo Kirchner para a transição para o primeiro ano do governo Macri. Aqui tinha-se uma política de exportação muito que controlava e desestimulava a produção. Esses volumes aqui, o Brasil compra mais de 6 milhões. Vejam que esses volumes são inferiores ao que o Brasil precisa comprar no mercado externo. E esse volume aqui, que teria mais volume para vender, os caras aqui da Argentina não venderam trigo neste ano, guardaram em estoques para vender no próximo ano. Por isso, então, que neste ano teve pouca exportação, o que sobrou daqui foi vendido aqui. E os anos que se seguem, o que a gente vê? A produção, aqui a gente está considerando os 3 países, mas Argentina, Paraguai mais Uruguai, em todos esses números, mas o que chama atenção, o que pesa mesmo é a Argentina. E os volumes de produção subiram para próximo de 20, e as exportações estavam 4, 3, 5, atingiram números de 13, 12, para o próximo ano estima-se que a Argentina vai vender 14 milhões de toneladas no mercado internacional. A Argentina não, que os países do Mercosul como um todo, grande parte de 13 milhões, mais de 13 milhões é da Argentina. O que isso significa? Olha só, aqui a gente faz uma conta que tem
o total de exportações do Mercosul e o total de importações por parte do Brasil, dos 3 países do Mercosul e o que o Brasil importa. E a gente vê que saindo daqueles 3 anos que a gente viu ali que teve um grande déficit, chegou a um déficit de 3,6, isso é que o Brasil precisava comprar em outros mercados. E por que isso é importante? Porque se vai comprar fora, vai pagar TEC e vai pagar adicional da mercante, vai pagar mais. Né? Então, por isso que é importante. E, recentemente, com a retomada da produção argentina, os volumes de produção em relação ao consumo voltaram a subir de forma bastante forte. E a gente chega aqui no momento que é um dos maiores da história, com 7,5 milhões. O que isso quer dizer? Basicamente que os países do Mercosul, além de atender o mercado brasileiro, no qual eles têm vantagem, eles têm que competir em pé de igualdade com outros grandes fornecedores para vender 7,5 milhões de toneladas. Essa é a diferença. A Argentina, muito presente no mercado, muda muita coisa do nosso abastecimento. Uma delas é aquela questão que, quando a gente produz muito internamente, as indústrias, as regiões de produção são beneficiadas. Quando tem trigo barato vindo do mercado exterior, as regiões mais ao litoral, as indústrias mais ao litoral, acabam ganhando vantagem sobre aquelas que estão mais ao interno do país. Por que mudou tanto assim esses volumes de produção na Argentina? Basicamente em função da mudança da política. A gente tinha, até o início do governo Macri, e aqui eu não estou dizendo que o governo Macri tenha sido tão bom assim para a Argentina, tanto é que a Argentina vive uma crise econômica possivelmente sem precedentes. Mas para a produção de trigo, essa nova política estimulou novamente a produção. Por quê? Porque anteriormente a gente tinha, se a gente pensar, vamos aqui fazer um teste, é um exercício na verdade. Trigo a 220 no FOB, o produtor que fosse ganhar esses 220 para vender no FOB, ele ia descontar 23% de retenções, ou seja, imposto de exportação, que daria um total de $50. Então, 220 descontando 50 e multiplicando por 8 pesos, dava 1.355 pesos por tonelada. Isso na antiga política. O governo Macri iniciou uma política que ele desvalorizou o câmbio, de 8 foi para 18, em média, no primeiro momento. O preço é o mesmo, não cobrou mais retenções, então, com o mesmo preço de partida, o produtor argentino passou a ganhar 192% a mais do que estava ganhando. Claro, teve um boom de produção. E recentemente, depois, vendo que era dependente do recolhimento das exportações, o governo Macri novamente colocou retenções. Só que agora as retenções na Argentina cobram 4 pesos por dólar vendido. Se é 220, vezes 4, 880 pesos, que daria $20. De 50, ainda é menor essa taxação. E a grande diferença, claro, é a questão do peso argentino. O câmbio que saiu de 18 foi para 44. Daria, então, um total de 8.000 pesos e 800 por tonelada, um aumento de 122% em relação a esse. Claro que a gente não é tão inocente de achar que essa valorização em peso não vai ter um caráter, não vai ter por trás de si uma importação, uma inflação, mas continua sendo favorável vender trigo na Argentina. Tanto é que a Argentina está carregada de trigo. Vejam essa temporada. Na Argentina, o ano comercial é de dezembro a novembro. Então, em dezembro de 2018, a Argentina tinha 1,99 milhão de toneladas em estoques. Produziu 19,5, quer dizer que eles tinham um total de 21,49 milhões para vender. Desse total, eles já exportaram, já embarcaram, já saíram dos portos argentinos 8,165 milhões de toneladas, dos quais 2,675. E isso de dezembro para cá, 2,675 vem para o Brasil. A indústria argentina, isso são números fechados agora no final de maio, comprou 2,94 até agora. Isso significa, então, que o mercado ainda tinha 10,375 milhões. Só que desses 10,375 milhões, os exportadores, já compraram 3,2, já está nas mãos deles. Ou seja, tem de trigo disponível no mercado na Argentina 7 milhões. A indústria vai precisar comprar mais 3, o que gera um superávit exportável até o final do ano ainda de trigo argentino, de 2, que não foi embarcado ainda e não comprado pelos exportadores, de 2,285 para fechar a temporada com 1,65 milhão de toneladas. Esse é um raio-x basicamente do abastecimento argentino para essa temporada. Bom, chegamos à penúltima parte, na verdade, para falar um pouco da nossa produção, do nosso mercado interno. Percebam que a gente tem um excedente, ou melhor, uma necessidade de importação muito grande. De agosto de 2018 até abril de 2019, agora em maio, amanhã deve sair o número de maio, mas até agora a gente já importou 5,347 milhões, sendo que 4,6 vieram da Argentina. Depois o Paraguai, Estados Unidos e Canadá. A gente já teve os Estados Unidos aqui
com um volume parecido com esses 4 milhões naqueles anos que a Argentina estava fora. Muito trigo vem da Argentina. Vejam que, se a gente considerar aqui a média dos últimos 5 anos, desde dezembro, desde quando entrou essa safra argentina, a gente está trazendo muito trigo de fora. Vem trazendo muito trigo de fora, que deixa o moinho brasileiro bem tranquilo em termos de abastecimento. Para onde que vai e a que preço vai? Historicamente, vejam, a gente tem uma tendência dos preços atingirem os menores níveis em fevereiro, março, abril. Neste ano, os menores preços da temporada em dólares, eles já ocorreram lá no mês de maio com a entrada da safra argentina. De lá para cá vem recuperando. Para onde vai esses volumes? São Paulo, Paraná e Ceará, os maiores compradores. O estado de Minas Gerais aqui, até o momento, de agosto a abril, um total de 163 mil toneladas importadas de trigo em grão, em casca. Produção brasileira. Bom, a gente tem na produção brasileira, essa é a safra paranaense que está em torno de 70% plantada, e o que vem se desenvolvendo até agora, as chuvas que estão tendo de excesso lá não está trazendo grandes complicações para a safra paranaense ainda. As lavouras estão em boas condições, estão em desenvolvimento vegetativo ainda, e a estimativa de um aumento de 9% da área. No Rio Grande do Sul, a gente trabalhava com uma expectativa de aumento um pouco maior, mas a chuvarada lá está impedindo o plantio, está complicado o plantio do trigo no Rio Grande do Sul por enquanto. Também a gente tem alguns problemas aqui em Minas Gerais e em Goiás, com uma nova bactéria que está judiando das lavouras, mas aqui a gente tem uma estimativa de área plantada em Minas Gerais de 95%. No Brasil como um todo, um aumento de 6% para 2,11 milhões de hectares. O potencial de produção diante dessa safra, a gente não quebra a safra antes dela ter quebrado, com esses volumes de área ou com essa área plantada, numa condição normal de produtividade, a gente teria este ano uma produção de 5,97 milhões de toneladas produzidas no Brasil. Claro que tudo isso precisa ser consolidado. Vai ter toda a questão climática que vai ter que confirmar esses volumes ou não. No quadro de abastecimento, essa é a temporada que encerra agora em julho de 2018. Produziu 5,2, vai importar 6,5. Para o consumo, a demanda 1,3. Para a próxima temporada, uma produção maior, 725 a mais, poderia importar menos, e ao final da temporada fecharia com 1,575 milhão de toneladas. A questão de abastecimento do Brasil ela nunca vai ser tão preocupante, porque se a gente não produz, a gente importa. O que vai contar, na verdade, é a que preço vai chegar essa importação, porque o preço que chegar essa importação é que vai determinar o preço internamente. E quais são os fatores? A gente leva em consideração basicamente 4 fatores para formar preço no Brasil. Um deles é o preço mínimo. O governo garante ao produtor que se o preço chegar a 676, 676 este ano, o governo entra comprando. Hoje está 910, 915, se a gente considerar aqui no Paraná. Então, dificilmente o preço vai cair tanto a ponto de o governo ter que intervir no mercado neste ano. Outra questão que às vezes aconteceu recentemente, é que o preço do milho pode balizar o preço de trigo. Como isso? Quando o preço do milho está maior que o preço do trigo. Aí as indústrias de alimento começam a usar trigo de boa qualidade para a produção de ração. Aconteceu isso há uns 2, 3 anos atrás, agora está muito longe. Trigo está 900, milho está 600, aqui é referência no Paraná. Não teria por que usar. Outra referência é a paridade de exportação, que é o quanto o produtor do Paraná que poderia vender para competir com o trigo norte-americano no mercado externo. Seria 781 hoje. Está 910, então não tem por que exportar. A referência, claro, vai ser a paridade de importação. Hoje, considerando o mercado de São Paulo, o trigo argentino saindo a 230 de lá, permite que o produtor no interior do Paraná venda 939 para competir, para chegar ao mesmo preço que o trigo argentino lá em São Paulo. Ou seja, hoje está 910, 915, ainda existe espaço para a elevação dos preços no Brasil nessa temporada, nesse período de entre-safra. Aqui a gente tem uma forma de olhar para o mercado interno e projetar os nossos preços. Os preços no Paraná, numa projeção de 99 para cá, e aí fazendo uma projeção vindo do mercado internacional, olhando os preços futuros no mercado internacional, a gente pode traçar uma curva de preços que nos daria essa curva aqui em dólar. Aproximando essa curva e convertendo para um dólar de fechamento de ontem, que estava 2,89, hoje estava 2,87, então o dólar está bem instável, mas a gente estaria aqui hoje em junho de 2019, com preço de 915, e teria uma tendência de preços, olhando para o mercado interno e colocando a projeção da entrada de safra aqui no Brasil e no Mercosul, de preços caírem
e vindo a tocar um patamar em torno de 780 e voltarem a subir. Mas, via de regra, o retrato do mercado hoje mostra que a tendência seriam de preços inferiores, em média, inferiores ao do ano passado. Aqui está o recorte do ano comercial do ano passado, 18 e 19, para 19 e 20 seriam menores. Outra forma de ver é fazendo a continha exatamente da paridade de importação. Trigo a 230 no FOB, chegaria em Santos 247, chegaria nos Moinhos Paulistanos a 285, com 3,89. CIF São Paulo, 1.110. A 1.110, o produtor do Paraná poderia vender a 939 para chegar no trigo, ao mesmo preço do trigo argentino lá em São Paulo. Quer dizer, tem espaço para subir o trigo lá no Paraná, pela paridade de importação. A outra possibilidade seria comprar desses Estados Unidos, trigo de Kansas. Só que em Kansas vem o preço de FOB, tem a TEC, 10% sobre esse valor que chegaria aqui em Santos. Tem o custo de internação, que fica aqui, o adicional da meia mercante vai inflar esse número aqui para 41. Seria 343 para São Paulo, 1.334, 1.144. Quer dizer que se não tivesse trigo argentino, tivesse só trigo norte-americano, hoje o produtor brasileiro poderia estar vendendo a 1.147. A isenção da TEC e do adicional da meia mercante faria com que esses 1.334 passassem a 1.182 e o preço de paridade ficaria em 1.004. Vejam que, mesmo retirando essas taxas, o trigo norte-americano ainda seria mais caro que o trigo argentino. Então, esse acordo comercial de reduzir taxas, por si só, não faria que nós tivéssemos o ingresso de trigo argentino aqui no Brasil. Outra questão que a gente pode ver também e considerar para essa conta é exatamente o seguinte. Aqui está o preço mesmo da Argentina. Em vez de pensar num câmbio de 2,89, se um câmbio a 4,20 faria com esse 979 fosse 1.020 no mercado brasileiro. E na outra ponta, uma situação de ânimo que derrubasse o dólar para 3,60, em vez de 939 seria 833. Nessa situação, claro, os preços caíam. São as variáveis que influenciam sobre a formação de preço. E jogando essa conta aqui para frente, para os meses futuros, dado o comportamento externo, a gente teria também aqui um comportamento de preços com tendência de queda em relação ao atual patamar, vindo lá dos seus níveis acima de 900 para níveis em torno de 860. Pelos dois mecanismos que a gente coloca para a formação de preços, a gente vê que é uma tendência de preços ainda altos, mas inferiores ao que a gente teve em 2018 e 2019. Então, para fechar, a gente tem, olhando para o mercado mundial, os agentes continuam de olho nas possíveis perdas da safra norte-americana, uma efetiva perda nos Estados Unidos pode fazer com que os preços voltem a subir nos Estados Unidos. A Argentina segue sendo o grande fornecedor com qualidade e preço, não tem para que mudar muito isso. E no mercado interno a gente vai continuar importando muito e perspectiva de aumento da produção. Essa perspectiva de aumento da produção depende do clima. Esses bons volumes importados vão chegar a um preço que vai depender do câmbio. Então, são as duas variáveis de incerteza que a gente tem dentro do mercado brasileiro para a formação de preços aqui no nosso mercado. Bom, basicamente é isso que eu tinha para expor para vocês. Não sei se a gente tem um tempo para se alguém quiser fazer uma pergunta. Temos aqui segunda chefe. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu acho que alguém vai perguntar se vai ter um outro coffee break. Bom, meus contatos estão aí para quem quiser saber mais sobre o mercado, alguma dúvida que tiver, fique à vontade para entrar em contato. Mais uma vez, gostaria de agradecer a Márcia pelo convite, agradecer a todos vocês pela atenção e até uma próxima oportunidade.